Em relação à SECOM, nós, essa semana, inclusive, vamos fazer a primeira reunião do Conselho de Comunicação Social. Nós fizemos uma mudança cultural, essa mudança começa a ser sentida e vai ter mais profundidade ao longo do tempo, não? Que é conceber comunicação como política pública. Assim como as pessoas entendem saúde, segurança, habitação, transporte como um serviço, comunicação também é um serviço, porque eu desconheço na sociedade moderna quem é que pode sobreviver com cidadania sem informação. Então, informação é fundamental. E nós vamos elaborar políticas públicas de comunicação para que o cidadão na ponta seja beneficiado com uma informação de mais qualidade, de maior capilaridade. Vamos reforçar e apoiar o mercado de comunicação, que precisa ter o Estado como um indutor do seu desenvolvimento, apoiando os seus projetos e iniciativas na disputa do bolo publicitário nacional. O Conselho foi formado, tomou posse esse ano, em janeiro? Tomou posse em janeiro e faz a primeira reunião depois da posse na próxima quarta-feira, dia 28. Como é distribuída a representatividade? Quem faz parte do Conselho Secretário? Até para a gente, que a população, amigo ouvinte, possa conhecer um pouco mais da estrutura do Conselho. O Conselho é composto por 27 membros, né? São 7 membros do poder público e 20 da sociedade. A sociedade tem uma ampla maioria, e na sociedade é dividido de 10 do segmento empresarial e 10 dos movimentos sociais. Então é uma representação plural que tem a ABI, que tem a OAB, que tem os sindicatos de radialistas, a Central Única dos Trabalhadores, a Universidade Federal da Bahia, um conjunto de entidades representativas do segmento de comunicação. E ele certamente vai provar que o que muitos colocam como receio de que seja um instrumento para censurar, para controlar, muito diferente disso. Vai ser um instrumento para democratizar, porque elaborar e fortalecer as políticas públicas de comunicação, e a gente tenha não só o mercado, mas a sociedade civil apoiar. Eu sei que sua origem é no rádio comunitário, então o Conselho deve apoiar a radiodifusão comunitária dentro da legalidade, para que a gente tenha uma capacitação maior dos profissionais comunicadores nessa área, para que a gente ajude a sustentabilidade desses veículos, que muitas vezes nós estamos falando de um estado de 417 municípios. Nós temos 197 rádios comerciais. São Antônio de Jesus é um município privilegiado em termos de rádio, porque tem 3 rádios comerciais. Mas nós temos mais de 300 municípios da Bahia que não tem... Sem falar a linguagem própria, assim... Não tem rádio comercial, e muitas vezes é uma rádio comunitária que mantém a identidade cultural. Como é que o cidadão que mora lá em Pintadas, que é no semiárido baiano, ouve a voz de um semelhante seu, se não na rádio comunitária local? Como é que nós preservamos o sotaque próprio das regiões? Como é que as pessoas podem muitas vezes usar aquilo ali para dar um recado, encontrar outra pessoa, salvar uma vida? Então é muito importante que a gente amplie e fortaleça a radiodifusão. Eu, inclusive, queria parabenizar os empresários aqui da RBR, porque certamente formam um grupo dos mais atuantes no interior do estado, com a capacidade de empreendimento e de ampliação da rede, porque isso aqui tem que ter muita determinação e capacidade de empreendedorismo para fazer essa atividade econômica, a radiodifusão, funcionar. Inclusive, tem uma iniciativa muito louvável de estar sempre presente nas Copas do Mundo, trazendo os acontecimentos internacionais para o interior da Bahia. É a rede baiana que tem esse protagonismo, e é isso que nós precisamos através do Conselho, incentivar para que outros empresários possam também desenvolver, investir e ampliar a capilaridade da comunicação no nosso estado. Muito bem, inclusive essa experiência com rádio comunitária, o senhor Fernando nos convidou aqui para a Rádio Andaí FM. Eu lembro que cheguei com aquela imagem, a gente tinha uma visão ali de que rádio comercial era isso, era aquilo. Eu encontrei aqui no jornalismo comunitário, que é o que nós fazemos hoje. Cheguei aqui com 20 anos, depois o Fernando contou aí como foi que eu vim para cá. Eu acho que na época eu era tão radical que se soubesse talvez até não viria. Ele conta sempre essa história, de que eu soube disso depois que cheguei aqui, teria pedido a opinião da sogra, não foi isso, sobre o mel e tal, e ela teria dito, olha,
é bom, leve daqui que você vai fazer dois favores. Vai ser bom para você e vai livrar o meu irmão aqui que é prefeito, que ele anda pegando o pé direto. Mas no fim eu cheguei aqui e encontrei um privilégio que nós temos aqui. Eu digo sempre aos colegas, uma das poucas rádios do interior da Bahia que não pertence a político. E o fato é um ponto de vista positivo também. Gilson Barbosa é radialista, então muita gente que às vezes se ousa procurar, né, o diretor da rádio para fazer queixa, ou de Léo Valente ou de Reginaldo, Gilson se coloca ali no lugar, porque ele ouve diretamente como radialista. E o seu Fernando é aquela pessoa que tem história com Santo Antônio de Jesus, né, mas o fato dos dois não são daqui ao mesmo tempo não são porque contribuem, mas não tem, graças a Deus, vínculo político com o grupo nenhum. Eu nunca recebi nenhum tipo de pressão, e o rádio que nós fazemos é esse rádio com a informação que vem da comunidade, a liberdade que o ouvinte tem de falar, de denunciar. Essa é a marca principal aqui da rádio. É uma rádio comercial, mas que tem o espírito, faz o seu papel comunitário muito bem, né? Mas voltando aqui, secretário, falando sobre propaganda. A oposição diz que o governo gasta muito com propaganda, gastaria até mais com propaganda do que com outras situações, como segurança ou saúde. O que é que vocês têm a falar? O que o governo tem a comentar em relação a essas declarações aí que volta e meia a oposição insiste em fazer? Esse é o papel da oposição. A oposição não acha muito o que combater, o que reclamar, e vai reclamar nessa área da comunicação. Os dados são muito evidentes. Nós gastamos no primeiro mandato do governador Jacques Wagner, nós investimos uma média de 80 milhões mês, 80 milhões ano em publicidade. O governo que nos antecedeu investiu uma média de 100 milhões ano. Então essa é uma comprovação de que nós temos 20% a menos de investimento nessa área. E o nosso investimento é para cumprir uma missão constitucional. A população tem que estar informada do que o governo faz, para poder, inclusive, acompanhar. É obrigação do governo prestar contas, e nós temos buscado cumprir essa função da área de comunicação, que é prestar contas à sociedade da forma mais transparente e ampla possível. Nós interiorizamos os investimentos nessa área, nós fortalecemos o surgimento da chamada mídia digital, apoiando os sites, os blogs novos, porque esses, ao lado das rádios comunitárias, significam também o ressurgimento, né, das notícias locais. Muitas vezes é um blog da cidade, que é o jornal eletrônico da cidade, né? Eu cito sempre um blog que tem lá em Conceição do Coité, o Calila Notícias, lá perto de Valência, sua terra natal, em que lá tinha uma notícia que tinha sido atropelado um jegue e por isso o trânsito de Coité ficou parado. E qual o meio de comunicação, qual é o veículo que daria essa notícia, se não o Calila Notícias de Conceição do Coité? Então é essa capilaridade, é essa presença local, é essa informação que para um morador de Salvador não tem nenhuma importância, mas para um morador do Coité foi a notícia do dia. A notícia do dia foi aquele fato curioso que ocorreu na cidade. E é isso mesmo, o jornalismo é narrar a vida, é narrar o cotidiano. Eu tenho até um amigo de lá que, quando aconteceu esse fato, aquela coisa de querer pegar a notícia, tirar foto primeiro, dá licença, é meu parente, aí quando chegou lá. Depois que seguiu o Jack, o pessoal abriu espaço para ele ficou surpreso, ele pensando que era. Mas foi a estratégia errada que ele usou. Mas... Então essa interiorização, o apoio à comunicação digital, aos blogs, aos sites do interior, é uma vertente que vai continuar. Nós mantemos uma relação com a mídia tradicional, com televisão, com rádio, mas nós apostamos que a inclusão de informação é também uma inclusão social. E apoiar esses veículos é uma forma de a gente aumentar a cidadania da nossa população. Muito bem, 18 horas e 47 minutos. Manuel Missionário, fique à vontade aqui, chega aqui para sentar com a gente. Fazer o convite, né, já que o partido está organizando o evento. Agora é claro que a gente tem que ter esse cuidado, né, sempre com o pessoal, já que nós estamos praticamente no período eleitoral. É um ano eleitoral, então é um ano de cuidado redobrado aí das rádios, dos sites, né, com a empolgação aí de cada um de vocês, que é normal, é natural, e nossa também, nós que gostamos aí de debater, de política. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que quando ouve Gilson Barbosa falar de política, que a pessoa sente que ele está ali envolvido mesmo, que é um assunto que ele gosta, sente uma emoção ali, e é aquela coisa que a gente tem, né, quando a gente cobre, porque a política está em tudo. Né, Missionário? Então, o seu convite aí para a comunidade.
Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, companheiro Afonso, deputado federal. Boa noite, companheiro Robson Almeida, secretário de Comunicação do Governo da Bahia. E boa noite a todos os ouvintes deste programa, que com certeza são milhares de pessoas que nos escutam nesse momento. Bom, o PT completou agora em fevereiro 32 anos e deixamos para fazer a comemoração dos 32 anos hoje. E aí nós queremos, nessa oportunidade, convidar todos os militantes, filiados, simpatizantes, a companheirada em geral, a comunidade em geral aqui de Santo Antônio de Jesus, para ir prestigiar esse momento importante, significativo na vida do nosso partido, logo mais às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. E, obviamente, como era esperado pela nossa comunidade, nesse evento a gente vai também fazer o lançamento da pré-candidatura do PT. Nós entendemos a importância de verticalizar PT em Brasília, digamos assim, PT em Salvador e PT em Santo Antônio de Jesus, ou seja, PT lá, ali e aqui. Esse é o nosso slogan. Vamos trabalhar. A comunidade santo-antoniense tem demonstrado claramente que o 13 é uma legenda forte, quando deu a maior expressiva votação à nossa presidente Dilma e a Wagner aqui em Santo Antônio. Então é um anseio da comunidade ter o desejo de, em 2012, votar também na legenda 13. É assim que a gente pensa e vamos construir esse processo juntos com os partidos, aqueles que realmente compõem a base do governo, aqueles que trilharam em 2010. Então queremos convidar a todos para logo mais às 19 horas na Câmara Municipal. Muito bem. Obrigado, missionário, mais uma vez aí pela sua participação. Agora são 18 horas e 50 minutos, né? Voltando, Reginaldo, você chegou a fazer duas perguntas. Eu gostaria que você repetisse aqui a segunda, né? Já que a outra já foi comentado com a questão da UNEP. Deixa eu responder. Ele perguntou sobre o curso de medicina na UFRB e sobre a questão de orçamento e autonomia para as universidades estaduais. Então, sobre essa questão do curso de medicina, é uma realidade, né? Está muito mais próximo do que distante, está na pauta da agenda política da Bahia. Não é à toa que 2 senadores foram até um ministro para reivindicar, e é natural que seja Santo Antônio de Jesus. Porque aqui está a área de saúde da Universidade Federal do Recôncavo. Aqui está um equipamento com um hospital regional com vocação para ser hospital residência, que é parte integrante da formação do médico à residência. Então essa é uma luta, é uma bandeira de toda a Bahia para trazer o curso de medicina para a cidade de Santo Antônio de Jesus. Em relação às universidades estaduais, é óbvio que nós não estamos no patamar ideal, mas só para prestar conta, o investimento, o orçamento da universidade foi ampliado de cerca de 450, 480 milhões em 2006 para 800 milhões agora em 2011. É um crescimento de quase 80%. É óbvio que falta um conjunto de coisas dentro dos campos, e isso é uma reivindicação permanente. Nós vamos melhorando ao longo dos anos. Os reitores também têm que fazer uma gestão para consolidar o que já existe e ter bastante comedimento nas ampliações. É o que falávamos aqui. Se a gente não consolidar a ampliação, pode implicar em dificuldades de alguns cursos. Em relação à autonomia, a posição do governador Jacques Wagner é amplamente favorável e um pacto que os reitores assumam o completo da gestão. O Estado repassa o orçamento anual e a reitoria, junto com professores, estudantes, funcionários, com seus mecanismos democráticos e institucionais, define como é que esse orçamento vai ser aplicado. Porque é assim que funciona. O governo do Estado tem um orçamento. E aí ele define o que ele gasta em segurança, em saúde, em educação, em estradas, e a universidade também teria esse orçamento para fazer os seus investimentos. Essa é uma posição favorável do governo do Estado. Muito bem. Deputado Afonso Lourenço, né, vai se despedir mais cedo. Já estamos chegando aqui, deputado, no final do programa, então já pegar aqui a sua saudação. E uma pergunta aqui, que é uma pergunta e ao mesmo tempo uma solicitação.